Boa noite a todos. É um prazer muito grande retornar a essa casa. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Então, eu acho que isso tem que começar mesmo com uma pergunta, com uma indagação. Será que nós estamos nos transformando enquanto servimos? Então, vamos ver o que os diversos mentores e também a doutrina espírita, né, Kardec, nos fala a respeito disso. Para começar, eu gostaria que nós nos fizéssemos essas 3 perguntinhas. São perguntas para nós mesmos. A gente pensa um pouquinho nelas e guarda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas mais para frente, né? Tem algo em mim que me aborrece? Eu botei na terceira pessoa, mas vamos trazer para a primeira. Eu já tentei deixar de agir dessa forma e eu tive sucesso? Eu consegui realmente não fazer aquilo que eu não queria fazer? Então, meus irmãos, isso a gente guarda, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Primeiro, vamos entender um pouquinho a diferença entre trabalhar e servir. Porque existe diferença entre esses 2 termos, essas 2 palavras. Joana de Ângeles, ela fala pra gente que o trabalho é aquela lida da natureza, né? Então, o homem, quando ele precisa trabalhar para modificar alguma coisa, para sua sobrevivência, ou alguma coisa assim, conforme ele... são necessidades da vida material que vão nos obrigando a agir daquela forma, e isso vai nos ajudando a desenvolver nossa força, nossa inteligência, criatividade, talento artístico. E esse trabalho, essa lida do dia a dia, ele pode se apresentar como um meio de elevação, mas também de expiação, de que a gente tem necessidade para resgatar abuso das forças do passado, né? Quando a gente ou se entregou à ociosidade ou ao crime, em encarnações passadas ou até nessa mesma. Então, ela coloca aí o trabalho como aquela obrigação, né? Então, qual seria a diferença de servir? Porque não tem diferença se é remunerado ou não. A gente pode trabalhar sendo remunerado, a gente pode trabalhar sem ser remunerado, a gente pode servir sendo remunerado, a gente pode servir sem ser remunerado. A diferença está no sentimento que eu coloco quando eu vou trabalhar. Então, se eu, no meu trabalho remunerado, eu faço ali tudo que é de melhor para o meu próximo, eu uso o meu trabalho para realmente me dedicar, ajudar, eu estou servindo. E eu posso servir dentro de casa, cuidando de um familiar doente, ou um familiar complicado, porque aqueles irmãos mais complicados, mais difíceis da gente lidar, são aqueles que a gente mais precisa dedicar amor. E quando a gente está fazendo qualquer coisa com a dedicação do amor, a gente está servindo. Então, Emmanuel fala para a gente o seguinte: trabalha servindo. A bênção do trabalho como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria caminhos luminosos. Então, no trabalho, que possa fazer o melhor para os outros, encontrará a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. O trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade, benevolência, esperança, otimismo, perdão e desinteresse. Bondade, tolerância, caridade e amor. Se a gente conseguir ter um pouquinho de tolerância, caridade e amor, que eu acho que Emmanuel foi um pouquinho exigente com a gente aí. Eu fiquei olhando isso aí tudo, eu falei, gente, eu não consigo ter a maioria dessas qualidades que ele está falando que é o trabalho de quem trabalha servindo, não. Então, por enquanto, eu vou trabalhando e com isso aprendendo a servir, tentando realmente dedicar cada vez mais
tolerância, caridade, amor naquilo que eu estou fazendo, né? E somente por meio dele, o espírito caminha na senda da ascensão e em harmonia com as leis de Deus. Então, o servir é extremamente importante para nós como ferramenta. Porque, na verdade, o meu objetivo é me transformar, né? Então, a pergunta do início era o quê? Servindo, eu estou me transformando? Porque o nosso objetivo aqui é esse, a gente encarna para isso. A gente encarna para se transformar, para fazer a reforma íntima, para se melhorar como espíritos imortais que somos, né? Então, muitas vezes, a gente olha a nossa vida de encarnado e a gente não gosta muito dela. Só que a gente esquece que o meu objetivo, muitas vezes, às vezes a vida é dura mesmo, é difícil. E a gente esquece que o meu objetivo aqui não é simplesmente eu encarnar para ser agradado. O meu objetivo sou eu encarnar para eu conseguir me melhorar como espírito imortal. Porque, na verdade, a benevolência com Deus é com os espíritos imortais que somos, todos nós. Não é que eu tenha uma encarnação fácil, né? Que eu possa chegar lá melhor do que eu vim. E esse é o meu objetivo também. A gente entra na carne e a gente esquece os arrependimentos que a gente teve, os acordos que a gente fez, porque quanto mais próximos nós conseguirmos estar das leis de Deus, mais felizes nós seremos. A felicidade não é nada que a vida transitória possa dar, né? A vida, na verdade, é uma continuidade. Isso aqui que acontece com a gente encarnado, isso é um momento, isso é uma existência. E dentro da minha vida vão existir diversas existências, né? Então é na minha vida, que não cessa nunca, que eu tenho que pensar. Eu preciso pensar mais como espírito imortal e menos como encarnado, para que até as provas da vida possam ser mais toleráveis. E quando a gente fala de trabalho, isso, eu não sei se vocês conhecem a Ana Teresa Camasmi, mas eu estou gostando muito das palestras dela. E ela fez essa divisão aqui, eu resolvi trazer para vocês porque eu achei bem interessante, sabe? Ela estava explicando a diferença do trabalho prova, do trabalho expiação e do trabalho missão, né? A prova é aquilo que a gente pode escapar se a gente quiser. A gente não deve, mas a gente pode. Né? Eu posso receber na família um familiar muito complicado, como uma prova, e eu resolver delegar a responsabilidade de cuidar dele para outra pessoa e ir embora. Ou não, tá demais para mim, cuida aí. Pode ser até um filho. Né? Quantas vezes a gente não acaba a avó criando, a tia criando, porque a própria mãe mesma abriu mão daquela prova por razões inúmeras, a gente não está cogitando isso, né? A questão não é essa, todo mundo tem os seus motivos, mas ela dividiu dessa forma, que a prova é aquela que vem para a gente, mas a gente consegue abrir mão. Aí, quando a gente abre mão, resolve não assumir aquela prova como minha, entrega para outra pessoa que outra pessoa resolve, acaba que eu trago para mim uma expiação, porque a expiação eu já não consigo mais me livrar dela, e não é castigo. É isso que a gente precisa ter em mente. É uma ferramenta de melhoria do meu espírito. Para eu ser um espírito que se ilumina, eu preciso me desenvolver em diversos patamares, em diversos degraus da evolução. Então, quando uma prova vem para mim, ela está só tentando me fazer chegar mais perto das leis de Deus, quer dizer, fazer eu vencer dentro de mim alguma coisa que eu tenho dificuldade. Só que aí eu abro mão daquela prova, resolvo não me melhorar, depois isso acaba vindo para mim como uma expiação, porque aí eu não consigo mais escapar. Então, não sou eu mais que tenho que cuidar de um familiar que tem algum problema. Agora já sou eu que tenho o problema. E aí, eu tendo esse problema, eu não consigo fugir de mim mesma.
Então, eu vou ter que lidar durante aquela encarnação com aquela questão em mim, já que eu não tive amor suficiente para lidar no outro. Então, agora eu vou ser obrigada. E tem umas setinhas ali, tá vendo? Por quê? A questão da missão, muitas vezes a gente acha que missionários são espíritos muito elevados, muito evoluídos. Na verdade, qualquer um de nós pode ter um trabalho missionário, pode ter uma missão, sem que a gente seja muito evoluído mesmo. Porque esse negócio também de que, sou muito devedor, todo mundo na Terra é. Então, isso não é diferença para ninguém, né? Todo mundo que está num planeta de provas e expiações, tirando Jesus, somos espíritos muito endividados do passado. A missão é quando eu recebi a prova, aprendi com aquela prova e criei amor por aquilo. Então, eu já tenho o suficiente para ensinar outras pessoas, para auxiliar outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um filho que tem alguma deficiência mental. Eu aceito aquela prova, eu cuido daquela prova, eu passo a amar aquela prova, não a doença em si, mas aquilo que eu estou vivendo com aquela pessoa e aprendo muito com aquilo. Aquilo faz desenvolver amor no meu coração. Eu já consigo, naquela encarnação ou na próxima, vir trabalhando com pessoas que tenham aquela doença. E o meu amor por lidar com tudo aquilo, por resolver, por ajudar, já é tão grande que eu consigo até inspirar outras pessoas. Então, isso já são missionários, né? E muitas vezes o trabalho, ou no bem, como a gente acha que é o servir, pode, pelo contrário, pode trazer para a pessoa certos sentimentos negativos. Então, não sei se vocês já conhecem essa história, que uma senhora uma vez chegou para o Divaldo e falou que ela trabalhava no asilo e ela fazia trabalho voluntário lá, mas que ela odiava aquilo com todas as forças dela. E que aquilo irritava ela. E que ela ficava com vontade de esganar os velhinhos que estavam ali. E que ela já estava ali há 10 anos, e quanto mais o tempo passava, menos ela gostava, e era torturante para ela o dia que era dela estar ali. E ela perguntou para o Divaldo o que ela fazia. O Divaldo falou: larga, sai, vai embora. E aí tinha uma pessoa perto e falou assim: Divaldo, você falou para ela largar, mas o trabalho no bem é a ferramenta para a gente se melhorar. E ele falou: sim, se você conseguir desenvolver bons sentimentos com aquilo. Se você detesta aquilo com todas as suas forças, ao ponto de você estar irradiando raiva com aquilo, você está fazendo mal a todos, inclusive a ela mesma. Então, ela não estava crescendo com aquilo. Ela precisa encontrar realmente algo aonde ela consiga servir. Para servir, a gente precisa conseguir depositar algum amor, alguma vontade de estar ali, alguma vontade de fazer o bem. Porque senão, não está fazendo bem para ninguém, nem para ela mesma. Então, a gente também precisa enxergar essas nossas limitações. Porque o trabalho no bem, ele tem um campo vastíssimo. Eu trouxe lá na nossa casa uma história, vou trazer aqui para vocês também. Tem um músico, ele canta para a doutrina espírita, ele é lá de Belo Horizonte, né? E ele tem algumas composições. Ele teve uma doença muito séria mesmo. A irmã dele que me relatou isso. E ele estava completamente desenganado. Uma sexta-feira, os médicos chamaram a família. Ele estava com câncer no intestino, mas ele já estava com infecção generalizada, a pressão baixíssima, o organismo dele não estava dando conta mais de se sustentar, né? Frente a tudo que estava enfrentando ali com a doença.
E aí, na sexta-feira de manhã, a família foi chamada no hospital. A gente sabe que quando tem gente internada, assim, nunca vem uma notícia boa. E então os médicos falaram, desenganaram e falaram, ó, pode acontecer a qualquer momento, ele realmente não tem mais como sair, o organismo dele não está conseguindo reagir. Ótimo. Naquela mesma sexta-feira à tarde, tinha uma reunião mediúnica na casa dessa moça, né, na casa espírita dela, e ela frequentou. Naquele momento, os mentores espirituais da casa, junto com os médiuns que estavam ali atuando, que entraram em desdobramento, foram ao hospital e fizeram um tratamento naquele trabalhador. E ninguém ali sabia, os encarnados, embora tivessem desdobramentos, conscientes do que estavam acontecendo, eles não sabiam para que era o tratamento, né? Poderia ser até para auxiliar o desencarne. Só que aí, no sábado de manhã, a família voltou a ser chamada no hospital porque ele tinha reagido. Ele tinha saído daquela condição que ele apresentava uma morte iminente, ele tinha saído daquilo, e realmente ele até hoje está vivo, conseguiu a cura do câncer. E o mentor espiritual, durante uma reunião, trouxe a notícia de que ele, através da música, ele toca com tanto amor, né, que a música dele já foi utilizada para resgatar diversos espíritos do umbral. Então, olha só como é que ele está servindo para o bem, com o violão na mão, nem sabendo que está fazendo isso, mas o amor dele por aquilo dali é tão grande que a espiritualidade aproveita. Porque o que importa é isso, o que importa é o sentimento que aquilo dali traz para gente. Quem quiser ouvir as músicas dele é Emílio Pierroni, o nome dele. Muito boas as composições. E aí, o livro Céu e Inferno de Kardec traz pra gente que os indivíduos que levam uma existência ociosa e inútil, tanto a si como ao próximo, eles, em regra, são menos passíveis de regeneração do que os positivamente maus. Quer dizer, aqueles que realmente atuam com o mal, que fazem a maldade. Os ociosos estão mais longe de se tornarem bons do que os maus. Coisa que a gente nem imagina, né? Visto que os maus, dispõem pelo menos de energia. E uma vez doutrinados, voltam-se ao bem com o mesmo ardor do que lhes inspirava o mal. Tem um pelinho voando aqui na minha frente. Já os primeiros, os ociosos, acabam muitas vezes no suicídio, sem motivos sérios por aborrecimento da vida. A gente pode lembrar de um encarnado aqui, que ele não era mau, mas ele agia no mal, que era Paulo de Tarso. Né? Não fala que se conhece árvore pelo fruto? Enquanto ele estava seguindo o judaísmo, por mais que ele não tivesse maus sentimentos, ele agiu com muita perversidade contra os cristãos, achando que estava defendendo o judaísmo, mas ele agiu com muita perversidade, ao ponto de depois aquilo trazer diversos remorsos a ele. Ele teve, depois que se converteu cristão, ele teve uma vida de intenso trabalho, mas no livro Paulo Estevo mostra como é que muitas vezes à noite o remorso vinha com muita força pelas coisas que ele tinha feito antes de realmente ter Jesus no coração, né? E ele era uma pessoa de muito vigor, e ele esvaziou Jerusalém, porque os cristãos ficaram com muito medo, tamanho o número de condenados, que foi um número muito grande de condenados à morte. Mas a partir do momento que ele conheceu Jesus e que ele viu que Jesus era real, todo o talento que ele tinha para defender o judaísmo, ele usou para defender o cristianismo. Veja bem, não estou falando que o judaísmo é ruim, não. Mas as escolhas que ele fazia para defender o judaísmo, que eram as escolhas da época, né, que era tirar a vida de outras pessoas, e isso sim é que trouxe arrependimento a ele.
Então, ele usou toda essa energia para defender o cristianismo, para levar a palavra de Jesus e se transformou o apóstolo que mais espalhou a palavra do Cristo, né? No Livro dos Espíritos, questão 943, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apossa de certos indivíduos? Essa resposta é longa, mas eu tirei só um trechinho dela. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Já que a gente está falando de trabalho, a gente tem que falar também por que hoje em dia a gente vê muito mais dificuldade das pessoas aderirem ao trabalho, ao servir, do que antigamente. A gente vê, eu estava falando para ela que a nossa casa é uma casa do grupo da fraternidade, porque tem uma história muito bonita aí por trás, porque nós fazemos parte do movimento da fraternidade. Se a gente pegar os primórdios do movimento da fraternidade e ver o que aqueles trabalhadores fizeram, foi uma coisa, assim, fenomenal. Eu fico pensando assim, gente, hoje a gente não tem 1/10 da garra que eles tinham, sabe? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: essa vida de saciedade faz com que a gente entre na ociosidade. Então, a gente tem que ficar atento, porque a vida moderna traz muito mais facilidade do que a gente tinha no passado. Então, isso é só um alerta mesmo, para que a gente crie mais vontade, né? E principalmente com jovens, a gente tem que ficar muito atento isso com os jovens, porque os jovens hoje têm de tudo, muito além do que eles precisam, às vezes até do que querem, porque muitas vezes nós pais damos a ele o que a gente queria ter e não pôde ter, né? Então eles hoje, eu lembro que quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar carteira. Quando eu tirei carteira, a primeira coisa que eu fiz foi lutei para comprar um carro. E depois, eu era doida para sair da casa da minha mãe. Queria ter minha casa. Ainda que não tivesse nada dentro de casa, eu queria ter minha casa. Hoje em dia a gente vê as pessoas muito mais acomodadas, muito mais sem vontade de fazer as coisas. Então isso pode ser um alerta. E aquelas pessoas que não podem trabalhar, né, por causa de moléstias ou outras coisas, independente da vontade deles. E os espíritos respondem que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Quando praticar a lei de Deus, quando a lei de Deus for praticada realmente, vai existir uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. Então quando a gente vive numa sociedade muito turbulenta, com muitas opiniões fortíssimas, e que às vezes faz até sentido. Mas quem é nosso modelo e guia, gente? É Jesus. Nosso modelo e guia é Jesus. Então é nele que a gente tem que pensar. Como o Cristo reagiria? Como o Cristo pensaria? Como o Cristo agiu quando estava aqui na Terra, encarnado? E todas as lições que ele deixou para a gente. Porque senão a gente acaba se enganando. A gente acaba indo por um caminho tortuoso. Ainda que na nossa sociedade não seja considerado errado, não significa que está dentro das leis de Deus. Então a gente precisa estar mais atento a isso e se questionar mais o que Jesus faria nessa situação, né? E não homens que dizem que seguem Jesus, porque nós homens erramos. Nós homens somos passíveis de erro. Por isso que Jesus é nosso modelo e guia, né? E não outra pessoa qualquer. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecerá pelo desenvolvimento moral. Credes estáis muito adiantados, porque tem feito grandes descobertas e obtidas maravilhosas invenções. Mas não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos. O fraco deve encontrar amparo no forte.
Não é o forte massacrar o fraco, humilhar, não é isso. É auxiliar mesmo, é dar a mão, porque aquele que tem mais entendimento, mais força, mais discernimento, mais qualquer coisa, ele tem obrigação de sustentar o que ainda não tem, é o nosso papel. Não é favor, é o nosso papel fazer isso. Fora da caridade não há salvação. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Submeta todas as vossas ações ao governo da caridade. Se qualquer coisa que a gente for fazer, a gente se perguntar o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no lugar desse irmão, a gente precisa ter um pouco de empatia e se colocar no lugar dele. Porque muitas vezes a gente olha para alguém e a gente julga aquela pessoa com os critérios da vida que nós tivemos, com o entendimento que a gente tem da vida. E isso não é justiça, né? Nós fomos seres, na maior parte dos casos, privilegiados, porque nós tivemos, muitas das vezes, lares amorosos, ou pelo menos alguém que nos protegesse, alimento à mesa, quem cuidasse quando a gente estivesse doente, alguém que obrigasse a gente a ir à escola, que visse se o nosso uniforme estava direitinho. Então, frente a outras pessoas que tiveram uma vida muito mais difícil que a nossa, nós somos seres privilegiados. Então, a gente não pode julgar aquele irmão frente ao que a gente tem, frente ao nosso mundo, ao nosso universo, porque ele é um universo à parte. E a gente fazer isso pode ser, às vezes, crueldade mesmo, né? Porque muitos irmãos que estão por aí, o esforço deles é simplesmente para existir, para continuar vivos mais um dia. E quando a gente aponta o dedo, a gente só mostra o lado da crueldade humana. Quando a gente precisaria estender a mão compreensiva. Então, a caridade não está apenas em evitar que façais o mal, mas fará com que pratique o bem, porquanto virtude negativa não basta. É necessário virtude ativa. Para fazer o bem, sempre se torna ação da vontade. Para praticar o mal, basta a inércia e a despreocupação. É impressionante como é que os espíritos sempre trazem isso para a gente de forma bem clara. Porque muitos de nós nos achamos pessoas boas simplesmente porque não fazemos o mal. Muita gente, por que você é bom? Ah, porque eu não faço mal para ninguém. Se não faz o bem, é preciso uma virtude ativa, positiva. Não basta uma virtude negativa. Isso não faz ninguém bom. E aquele mal que resultar de uma não atitude minha, seja lá qual for, vai ser de minha responsabilidade também. Eles também trazem isso pra gente. Isso aí está no Evangelho. Mais uma vez o apóstolo Paulo, hein? Olha que ele não tem muitas citações na... Aliás, acho que esse é o único texto dele, né? Fora da caridade não há salvação, que Paulo apóstolo tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel nos fala: sirvamos. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias do processo, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda daqueles aos quais precipitadamente julgais. Porque a gente não está aqui para aprender, gente. A gente não está aqui para se transformar. Se a gente tem a oportunidade de auxiliar um irmão, mas a gente opta por não auxiliar, pelo contrário, muitas vezes a gente julga, tira pedras ainda. As pedras agora são virtuais, mas elas ainda existem. O que é sinal que a gente não está entendendo o que aquele irmão está passando ainda. A gente ainda ignora essa situação, né, dentro da gente. Então, o que a gente precisa fazer? Já que foi
ali oferecido uma prova e a gente falhou na prova, a gente vai ter que viver aquilo para aprender. Que a gente não precisa passar pelas experiências para chegar mais próximo das leis de Deus, para que a gente seja verdadeiramente feliz. Então a gente vai ter que passar por ela. Então a gente pode acabar caindo naquela mesma prova que aquele irmão está passando, agora a gente passando por ela. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Olha como é que ele fala que o trabalho ele não fala que o trabalho é a salvação, ele fala que o trabalho é o instrutor do aperfeiçoamento, porque a reforma íntima que é o mais importante. Sirvamos sem nos prender, porque o resultado não é nosso. A gente tem que servir e entregar o resultado para Deus. A gente não pode esperar agradecimento, aplauso, fama, nada disso. A gente tem que servir abnegadamente e entregar para Deus o resultado. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como se estivéssemos servindo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá aos cimos da vida. E isso é um alerta para nós, espíritas. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique será culpado. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode pretextar ignorância nem obscuridade do sentido alegórico dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo não traz sentido alegórico. Aquele que não aproveita esse conhecimento para melhorar-se, para reduzir o egoísmo, o orgulho, o apego aos bens materiais, para ser mais benevolente com seu próximo, mais culpado é aquele que mais meios tem de conhecer a verdade. Então a gente não pode nem pretextar ignorância. Tem 3 formas da gente aprender alguma coisa. Ou errando, que aí a gente acaba aprendendo com o nosso próprio erro. Ou outra pessoa errando, eu observo aquilo e falo, caramba, vou tentar não agir dessa forma para não ir pelo mesmo caminho, porque esse caminho não foi legal que ele pegou. Né? Mas esses 2, alguém erra. Então não é muito legal ainda. E o terceiro, que é através dos ensinamentos que outra pessoa traz para a gente. Então, os ensinamentos que Jesus trouxe. Se a gente realmente conseguisse aprender mais com aqueles ensinamentos, a gente erraria menos. E vai chegar um momento que a gente vai conseguir. Por enquanto, a gente ainda aprende muito com os nossos erros, né? Então, as lições que o Evangelho nos traz, elas são muito boas para que a gente comece a refletir sobre elas e tentar aplicar na nossa vida. E a gente vai errar ainda muitas vezes, mas o importante é a gente continuar sempre tentando e entender que construção é tijolinho por tijolinho. E a gente está construindo esse ser que um dia vai ser puro. Nós um dia seremos espíritos puros. E hoje a gente está construindo isso. Então, quando a gente errar, é não desanimar e continuar, né? O que a gente não pode é desanimar. Abnegação. Se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força de exemplos, que a melhoria do mundo começa em nós mesmos. Então, que sejamos nós esse ser que prossegue servindo, né? Mesmo quando a gente pode parar. E vai desenvolvendo o amor naquilo que a gente vai trabalhando. E foi engraçado, porque eu sentei ali, resolvi pegar um livro e abri uma página que foi... Pois é, que foi a página que ele leu no início. E eu falei, gente, eu posso fechar o computador, abrir só esse texto e vou por ele. Ah, tá aqui aberto, né?
Obrigada. E vou só por ele, porque o texto, ele falava tudo. E esse aqui eu gostei muito, olha. Em qualquer posição que te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros. O tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas. Entendeu? Ele não falou, você tem que fazer o bem dessa forma. Ele falou, escolhe, amigo, mas faz. Né? Tem gente que não consegue servir no asilo, mas pode ler história para cego. Pode ajudar a cuidar de criança que está em abrigo. Pode fazer visita doente no hospital. A seara é muito grande. Pode compor músicas e tocar para ajudar a resgatar espíritos do umbral, sem nem saber que está fazendo isso. Né? Pode montar um grupo de prece, pode fazer tanta coisa. Tem muito campo de trabalho que a gente tem que trabalhar. E no final, aqui no finalzinho, ele fala: porque melhorar-nos, elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então, gente, eu podia, sinceramente, porque cada frase desse livro tinha a ver com a palestra de hoje, desse texto, tinha a ver com a palestra de hoje. Então, aquelas perguntas que a gente fez lá na frente, lembra? Se eu erro, se eu já quis tentar não errar mais naquilo e se eu conseguir, vocês sabem qual é? Por que isso acontece? Por conta disso aqui, ó. A gente ainda não nos conhece. A gente ainda não deu a importância suficiente para o conhecimento próprio. E aí a gente se vê errando dia após dia na mesma coisa. Né? Porque quando eu comecei na doutrina espírita, eu achava... Esse negócio de olhar para dentro nunca foi muito comigo, sabe? Eu gostava de agir. E aí eu falava o quê? Eu achava o quê? Eu vou estudar bastante, porque estudar eu gostava, e aí o estudo vai me transformar. Não transformou, eu continuava nervosa. O marido pode dizer que eu não sou uma pessoa muito calma. Aí eu falei assim, não tá funcionando só estudar. Já sei, eles falam que trabalhar no bem, né, é legal. Então tá, então eu vou ver lá o dia que tem as assistidas, vou entrar na tarefa das assistidas. E ficava lá e tentava colocar as assistidas em ordem. E não conseguia, aquilo me irritava. Porque na minha cabeça era isso, eu tinha que agir com ordem, entendeu? Por quê? Porque estava tudo tão desorganizado dentro de mim que fora pelo menos eu queria organizar, mas não conseguia. Porque eu era caótica. Como é que o caos pode promover paz? Não promove. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não tem jeito. Eu tenho que realmente começar a fazer aquele negócio de olhar para dentro. E obviamente que eu não conseguia, né? Então, gente, isso aí já tem para lá de 15 anos. E agora eu vou falar para vocês, são 10 anos de terapia, porque eu resolvi entrar na terapia para ver se a terapia me ajudava. E ajudou, gente. Ajudou muito. Não foi de imediato, mas eu realmente consegui ir vendo aquelas coisas que não estavam legais em mim, para que eu pelo menos percebesse. Porque se a gente não percebe, como é que a gente muda? Né? Mas perceber é mais fácil do que mudar. E aí, com bastante trabalho durante todos esses anos, eu estou conseguindo agora, nos últimos meses apenas, me sentir mais tranquila. Sabe? Porque eu sempre fui muito agitada e eu sempre agitava as pessoas e eu não aceitava a velocidade das pessoas. Eu queria que todo mundo funcionasse na minha velocidade. Então, é necessário realmente, não tem como, a gente não consegue fugir. Porque nós só vamos evoluir porque a gente vai se tornando cada vez um ser mais integral. O que é isso? O meu interior
vai se tornando cada vez mais lúcido e consciente. Eu vou deixando de ter inconsciente. Para eu deixar de ter inconsciente, eu preciso mergulhar nele e buscar o conhecimento. Então, quando a gente não se conhece, a gente é escravo das nossas sensações. A gente precisa, ou acha que precisa de muita coisa. E tem uma diferença entre desejo e vontade. Desejo é aquela coisa que eu acho que preciso. Eu preciso, sei lá, jogar. Não, você só acha que você precisa. Você se acostumou àquilo. Mas a vontade já é um guia mais seguro, porque a vontade já nos liga verdadeiramente com a nossa essência, né? Então, a nossa vontade é aquilo que faz a gente sair de casa numa sexta-feira à noite para estar aqui. Porque se a gente fosse levar em conta o desejo, a gente ficava em casa vendo televisão e mexendo no celular. É a mesma coisa que faz a gente levantar e ir para academia, porque eu conheço ninguém que gosta de ir para academia. E olha que eu sou instrutora de pilates, então assim, o que faz a gente levantar e ir dar uma caminhada e ir para academia é a força de vontade, porque a gente entende que a gente vai precisar daquilo, né? Então essa é a diferença. E quanto mais a gente se conhece, menos necessidades a gente tem. Porque o próprio existir e poder estar com as pessoas e poder trabalhar pelas pessoas já nos nutre. Então a gente busca menos outras coisas que só nos distraem, entendeu? Então a gente tem mais vontade de servir quando a gente se conhece melhor, porque a gente se conecta mais com a centelha divina que está dentro da gente. Tá acabando o tempo. Eu vou pular isso, gente. Eu vou aqui para o finalzinho, que eu achei lindo esse texto da Joana de Ângeles. Ela fala assim, ó. Uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na treva. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Essa é uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam, tendo Jesus como modelo e terapeuta superior para os problemas do corpo, da mente e do espírito. Então, meus amigos, servir nos ilumina sim, e muito, se a gente fizer isso com amor. E quanto mais a gente entrar em contato conosco mesmo, nos conhecendo melhor, mais a gente amadurece como espíritos e mais a gente se torna um servidor mais eficaz na seara de Jesus. Então lembremos que a nossa encarnação ela é preciosa, seja ela uma encarnação mais tranquila, seja ela uma encarnação mais dolorosa, porque nós passamos por todas elas, né? A gente precisa de todas as experiências e que a gente saiba que o que vale verdadeiramente é o quanto que a gente vai conseguir sair dela melhor do que a gente voltou. E para a gente se despedir, transformai os campos interiores do coração, que na verdade isso daí é uma frase da música daquele músico que eu falei, esqueci o nome dele, do Pierroni, eu esqueci o primeiro, Emílio, isso. É uma frase da música dele. É isso, muito obrigada por vocês terem me ouvido, foi muito bom estar aqui com vocês.